polêmica na cúpula de países sul-americanos. O discurso dele em defesa do regime venezuelano provoca críticas dos presidentes do Uruguai e do Chile. E em declaração conjunta, os presidentes reunidos em Brasília afirmam compromisso com a democracia. No Paraná e no Rio Grande do Sul, 2 instâncias da Lava Jato vão ser fiscalizadas por ordem do Conselho Nacional de Justiça. Bancos brasileiros assumem um compromisso de negar crédito a frigoríficos que comprarem gado de áreas desmatadas ilegalmente. Dados do IBGE mostram que o número de estudantes negros matriculados no ensino médio é o mesmo de brancos de 10 anos atrás. As capitais da Rússia e da Ucrânia são alvos de bombardeios. Governos estaduais prorrogam uma campanha de vacinação contra a gripe. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal fez uma operação contra o garimpo ilegal na terra indígena do Baú, no sudoeste do Pará. Os agentes prenderam 2 pessoas, apreenderam 3 aviões e destruíram balsas usadas pelos garimpeiros ilegais no rio Curuá, no município de Altamira. Uma consequência direta do garimpo ilegal ameaça a saúde dos brasileiros nos estados do norte. Um estudo concluiu que 1 em cada 5 peixes consumidos na região está contaminado. O mercúrio usado para separar a areia do ouro é descartado nos rios pelo garimpo ilegal. Um estudo avaliou a qualidade do pescado em 17 municípios de 6 estados da Amazônia. E os resultados são alarmantes. Na média, 21% dos peixes que chegam à mesa dos moradores da região norte têm níveis de mercúrio acima dos limites seguros. Os piores índices estão em Roraima, onde 40% de peixes carregam um metal pesado acima do limite recomendado. O Acre vem na sequência, seguido de Rondônia e Amazonas. Por último, e ainda assim com índices preocupantes, estão Pará e Amapá. A pesquisa não avaliou o pescado nos outros 3 estados que compõem a Amazônia Legal. Entre as capitais pesquisadas, Rio Branco apresentou o maior potencial de contaminação, que chega até 31 vezes acima do recomendado entre crianças de 2 a 4 anos de idade e até 9 vezes nas mulheres em idade fértil. Então, uma mãe que está se alimentando de peixe contaminado, esse mercúrio já passa para o feto. Então, existem relatos de crianças nascendo, por exemplo, na bacia do Tapajós, com problemas neurológicos e até já necessitando de cadeira de rodas no 1º e 2º ano de vida. No Acre não há registros de garimpo, mas o pescado consumido aqui vem de outros estados castigados por essa prática. Então, o Acre está rodeado de regiões com muito garimpo, como na fronteira com o Peru, mas também em Rondônia. Essa pesquisa focou no peixe que estava sendo oferecido nas feiras dessas cidades. E o Acre, ele tem muito do seu pescado sendo abastecido dessas outras regiões, né? O coordenador da pesquisa diz que a contaminação do pescado da Amazônia é uma questão de saúde pública. O mercúrio utilizado no garimpo provoca lesões neurológicas importantes que afetam o desenvolvimento das crianças e comprometem as futuras gerações da Amazônia. Crianças que vão ter dificuldade na escola, que vão ter problemas para acessar a universidade, com isso vão ter problemas de ter bons empregos, e esse processo, no final das contas, vai acentuar as desigualdades históricas que existem na Amazônia e aumentar a pobreza. O Ministério do Meio Ambiente reiterou o compromisso do governo de acabar com o garimpo ilegal, que iniciou em fevereiro a retomada da terra Yanomami e que está atuando em vários outros territórios indígenas. Os bancos brasileiros decidiram aumentar o rigor na abertura de crédito para frigoríficos. Nas regras aprovadas pela Federação Brasileira de Bancos, as principais instituições financeiras públicas e privadas vão passar a negar empréstimos e financiamentos a frigoríficos e matadouros que compram gado de abate criado em áreas de desmatamento ilegal da Amazônia e do Maranhão. A medida atinge propriedades com mais de 100 hectares.
para conseguir crédito, os frigoríficos vão ter que criar um sistema de rastreabilidade até o fim de 2025, com informações como documentos da compra do gado, se há embargos, se o local de criação do gado está dentro de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação, se o cadastro ambiental rural das propriedades está em dia e se o empregador submeteu trabalhadores a condições análogas à escravidão. A Febraban acredita que o protocolo pode facilitar a venda da carne brasileira diante das exigências do mercado externo. A ideia aqui é a gente também está alinhado às melhores práticas de mercado, a outras jurisdições, né? A União Europeia, por exemplo, tem uma regra já aprovada que ela vai restringir as exportações brasileiras, caso não se comprove que essa exportação é livre de desmatamento ilegal, e também atende ao anseio de consumidores, de investidores, de acionistas dos bancos que estão preocupados com a agenda ambiental, com o impacto climático e estão cada vez mais engajados nessa agenda ESG. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes disse que apoia iniciativas que aumentem os padrões de sustentabilidade em todos os elos da pecuária, mas defende que a medida seja estendida a outros setores. A ABEC considera que é uma medida positiva, porque, na verdade, o nosso setor já vem implementando essas medidas de monitoramento do desmatamento desde 2009, né? O nosso entendimento é só que isso não pode ser um esforço só do setor frigorífico. A gente precisa de outros setores da economia participando, inclusive o setor financeiro, né? E de um esforço muito grande de governo para conter a ilegalidade na Amazônia. A Febraban diz que desde 2014 tem uma autorregulação para tratar da responsabilidade socioambiental, aplicável a qualquer tipo de operação e cliente, e que vai continuar conversando com autoridades, mercado e sociedade para implementar uma agenda verde. A cadeia de produção de carne é estratégica para a economia brasileira. Nesse setor, o Brasil é o maior exportador do mundo, negocia com centenas de países e exporta 28% da carne bovina produzida no país. Na análise do MAP Biomas, que acompanha o desmatamento, a medida da Febraban aumenta o controle de toda a cadeia produtiva, ao fazer com que o dinheiro chegue onde a pecuária é feita de forma sustentável. Não precisa mais desmatar para ter uma pecuária de qualidade. Você pode aumentar a produtividade tendo mais animais por hectare e aproveitando melhor as áreas. Evitar que você tenha crédito indo para a abertura de novas áreas na Amazônia é um caminho muito importante para a gente diminuir e eventualmente acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030, que é a nossa meta do país. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A proposta estabelece que serão demarcadas apenas terras ocupadas pelos indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988. Além desse ponto, que não é aceito pelos povos indígenas, o projeto de lei traz outras mudanças, como a possibilidade de a União retomar terras indígenas em caso de alteração de traços culturais da comunidade e destiná-las ao Programa Nacional de Reforma Agrária com lotes preferencialmente para os indígenas. O projeto também abre a possibilidade de se validar títulos de propriedade ou posse de particulares em áreas das comunidades indígenas. Proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas, permite contrato de cooperação com não indígenas para atividades econômicas e o contato com povos isolados para intermediar uma ação estatal de utilidade pública. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, diz que o projeto é um genocídio legislativo e que é uma ameaça aos povos originários. Vai afetar diretamente povos isolados, autoriza a entrada, o acesso de terceiros em territórios onde vivem pessoas, povos que ainda não tiveram nenhum contato com a sociedade, mesmo com indígenas que vivem no mesmo território. Cabe a nós lutar pela proteção dos territórios onde vivem esses povos. Em São Paulo, um ato organizado por comunidades Guarani fechou a rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, de manhã. Em Brasília, indígenas de várias etnias se concentraram na esplanada dos ministérios e saíram em caminhada ao Congresso com faixas de protesto.
Apesar dos protestos e dos pedidos do governo para retirar esse projeto de pauta, Arthur Lira chegou aqui ao plenário e colocou a proposta em votação. Foi o primeiro item da pauta de hoje. O relator, deputado Arthur Maia, do União Brasil, afirmou que o projeto dá segurança jurídica aos indígenas que já ocupam as terras e aos produtores rurais. A Constituição brasileira fala que os povos indígenas que tradicionalmente ocupam uma terra têm direito a essa terra. O que é tradicionalmente? É aquilo que se pode dizer no direito de um conceito jurídico indeterminado. E cabe a nós, portanto, legisladores, avançar para determinar esse conceito, porque a lei e a vida de tantas pessoas não pode viver nesse limbo de insegurança. A votação na Câmara foi marcada há pouco mais de uma semana antes de o assunto voltar a ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento no STF foi suspenso em 2021 após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, anunciou a retomada para quarta-feira da semana que vem. Até o momento, há 2 votos, um a favor e um contra o marco temporal. Pesquisadores registraram um cardume de 105 tubarões galha preta na baía da Ilha Grande, no litoral do estado do Rio. Os cientistas vão monitorar o comportamento dos animais durante os próximos 30 meses. Essa espécie está ameaçada de extinção. Hora de saber como fica a previsão do tempo em todo o país. Eliana, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner, e boa noite para você também. Maio termina com previsão de temporal no litoral do Pará, do Maranhão, também de Alagoas, de Sergipe e principalmente no Sudeste. É onde o tempo fica mais fechado e o risco de chuva volumosa é maior. Inclusive tem possibilidade de alagamento e deslizamento em São Paulo e no sul de Minas Gerais, segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Do sul do Rio de Janeiro até a região metropolitana do estado, são esperadas fortes pancadas de chuva. As instabilidades ganham força por causa de uma baixa pressão que está em Mato Grosso do Sul e que deve chegar ao litoral paulista até amanhã à noite. São Paulo é a capital com o maior volume de chuva, 40 milímetros. Em apenas um dia pode chover mais do que o registrado no mês todo e somente por isso a média de chuva de maio deve ser atingida. Também faz frio, mínima de 15 e máxima de 19 graus. Na cidade do Rio, nada de calor também e chuvarada. De manhã, muitas nuvens e 17 graus em média. À tarde, chove forte em alguns pontos e a máxima prevista é de 25 graus. À noite, risco de temporal, com raio, ventania, grandes acumulados e a temperatura fica em torno dos 19. Outras capitais no caminho da chuva intensa são Aracaju, Maceió, São Luís e Belém, com 28 e 32 graus. No extremo sul de Goiás, também pode dar uma pancada de chuva mais forte, enquanto nas outras regiões, em verde aqui no mapa e que não apareceram no aviso de temporal, chove de forma mais isolada. O sol predomina nas partes em amarelo, interior do Rio Grande do Norte, essa região que vai do Piauí ao oeste do Espírito Santo e até a divisa de Goiás com o Tocantins. Essa faixa, que se estende do Acre até o Pantanal de Mato Grosso do Sul. E essa outra, que vai do oeste do Paraná até o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e Florianópolis, os termômetros chegam aos 24 graus. Em Cuiabá, 29, em Rio Branco, 30, em Porto Velho, 32, em Palmas, 33 e em Teresina, 34 graus. Todas elas com tempo firme. Uma boa noite para você, Renata e Bonner. A seguir, governos estaduais prorrogam a campanha de vacinação contra a gripe.